Vamos agora já entrando no nosso pequeno assunto, mas eu gostaria de iniciar fazendo alguns comentários para vocês, nossos amados ouvintes. Tem uma mensagem, meus amados, que sempre me chamou muita atenção. E esta mensagem se chama E não sabeis. Foi traduzida assim em português, E não sabeis, ou E não sabes. É a mesma coisa. O profeta tirou a partezinha final de Apocalipse 3:14, onde diz que o povo está cego, nu, miserável e não sabe. E não sabes. Ele pegou só o finalzinho e colocou como título desta mensagem. Esta mensagem sempre foi muito enigmática, sempre foi muito misteriosa, uma mensagem diferente. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, esta mensagem foi uma das últimas mensagens que o profeta pregou. Foi pregada no dia 15 de agosto de 1965. E essa mensagem, o conteúdo dela é um conteúdo muito profético. Tudo que se fala nesta mensagem é um conteúdo profético. Ele fala das coisas espantosas que virão na terra no tempo do juízo, das coisas assombrosas que as pessoas virão. Ele fala de todas essas coisas, mas neste sonho, ele traz à tona sonhos, por isso que eu comecei falando de sonhos aqui, né? Ele fala de sonhos e tem 4 sonhos nesta mensagem que você sabe que para um sonho ser verdadeiro, ele tem que se amparar nas Escrituras. E estes sonhos que ele conta para nós se amparam nas Escrituras, na mensagem E não sabes. E ele conta estes 4 sonhos. Bom, o primeiro sonho é o sonho de um homem chamado Reverendo Walker, que sonha que o irmão Branham estava andando num alto caminho, do leste para o oeste, num cavalo branco, vestido como um chefe indígena, e que o profeta olhava para ele e dizia 3 vezes: cavalgarei este caminho uma vez mais. Olha que interessante. Veja, amados, era o final da carreira do profeta. Não foi antes dos selos, não. Foi meses antes do profeta sair de cena. E ele teve esse sonho e ele conta para o profeta, ele disse: era o Senhor, irmão Branham. Eu vi o Senhor cavalgando num cavalo branco, num caminho muito alto, lá em cima, um caminho alto mesmo, uma estrada lá em cima, e o Senhor estava indo do leste para o oeste. E o Senhor estava cavalgando, e o Senhor estava vestido como um chefe indígena, com toda aquela, roupagem indígena, com os braceletes, com aquelas penas na cabeça, com toda a sua autoridade de chefe, né? De autoridade superior. E ele viu o profeta nessa configuração aí. Não é? Ele vê o profeta desta forma. Veja, foi no finalzinho da vida do profeta. E o profeta diz para este homem 3 vezes: cavalgarei este caminho uma vez mais. Não precisa se assustando não, viu, irmãos? Meu Deus, o irmão Billy agora ficou louco. Calma lá. Vamos com calma, é a mensagem que eu estou lendo. Pode ficar tranquilo. Mas ele viu esse sonho. Reverendo Walker viu este sonho. O segundo sonho é parecido. O Junior Jackson sonha que ele estava dirigindo seu automóvel numa estrada com sua esposa e à distância ele viu um disco voador, uma luzinha de um disco voador lá longe. E, na velocidade da luz, o disco voador desce na frente do seu carro e era o irmão Branham. Esse disco voador, na verdade, era o irmão Branham em cima de um cavalo branco. E ele também estava vestido de uniforme de chefe florestal. Não é? E o irmão Branham sai cavalgando nos ares, não é? Sai cavalgando nos ares. Então, essa ideia de que Maomé vem cavalgando num cavalo alado, porque é assim que diz os muçulmanos. Eles pegaram de algum lugar. Tem outro aí que tem um cavalo alado também, e também é profeta. E esse disco voador desce na frente do carro, e ele para, e ele desce, ele olha para o irmão Branham, todo vestido como um guarda uniforme de chefe florestal, e quando ele menos espera, lá vai o irmão Branham num cavalo branco e desaparece. Ele espera um pouquinho, de repente vê um cavalinho branco voando e desce na frente dele. E ele pega e sobe em cima desse cavalinho branco, o irmão Junior Jackson, e tenta acompanhar o irmão Branham, vai até uma altura do caminho e volta com o cavalo branco, e o cavalo branco desaparece. Esse foi o segundo sonho.
O terceiro sonho também é parecido, porque fala de um cavalo branco. Aqui nesse terceiro sonho, Leo Mercier sonhou que eles estavam tentando cruzar um cavalo branco com uma égua negra. Eles estavam tentando cruzar um cavalo branco com uma égua negra. Então, esses três primeiros sonhos contêm um cavalo branco. A única escritura que nós temos nas Sagradas Escrituras para nós respaldarmos este sonho se encontra em Apocalipse, capítulo 19. E nós falamos aqui extensivamente a respeito de Apocalipse capítulo 19, que o profeta diz, em variadas mensagens, que Apocalipse 19 lida com o retorno da noiva e Cristo da glória depois dos 3 anos e meio. Muito bem? Vamos lá, então. Esses três primeiros sonhos retratam o profeta em um cavalo branco. Esses três primeiros sonhos, ou o terceiro também fala de um cavalo branco, tem algo a ver com um cavalo branco. E eu já disse para vocês, não é? O quarto sonho é muito interessante, tanto quanto os três primeiros. Diz assim, ó, esse aqui eu vou relatar para vocês. Vou botar no quadro aí, porque esse aqui eu vou detalhar para vocês. Olha lá. Esse é o quarto sonho. Ele diz que está falando do mesmo tema, diz o profeta. Veja, ele estava prestes a sair da terra. Por volta do mesmo tempo, Roy Robertson entra e diz, irmão Branham, se lembra lá quando o Senhor deixou a igreja da primeira vez? É para ir lá se encontrar com os anjos? Nós estávamos e eu vi... ele vai contar o sonho agora, que já é o sonho. Eu vi você assentado como na Palestina. Estávamos todos, a junta, né, de colaboradores e tudo, estávamos assentados como na mesa da comunhão do Senhor. E você falava, o Senhor falava, né? Você, irmão Branham. Mas ele disse que não tinha certeza do que você falava. As pessoas não estavam entendendo o que ele estava dizendo. E ele disse que uma nuvem branca veio e pegou você e te levou embora. Então, o sonho é, o irmão estava sentado numa mesa, como na comunhão de Cristo, não é? Na última ceia, e o irmão Branham estava conversando, falando, e eles não estavam entendendo o que o profeta dizia. E essa era a cena, e vários irmãos assentados ali. De repente, vem uma nuvem branca e leva o profeta embora. Ele desaparece. E ele diz, quanto se lembra do sonho do irmão Roy? E eu disse, a nuvem branca... E ele disse, e a nuvem branca te carregou embora. E disse, então você sumiu. E eu saí pelas ruas gritando e chorando. Aí o profeta disse, quando eu fui lá para encontrar com ele, né, isso aqui já não é parte do sonho. Isso aqui é quando o profeta encontrou ele, quando ele finalmente conta o sonho para o profeta. Quando eu fui lá, provavelmente na casa dele, e ele com aquele braço, né, que ele tem, todo aleijado, e como que ele estava, lendo assim, e ele deixou cair o rastelo quando eu cheguei lá, e ele começou a chorar quando ele me viu chegando lá, porque não via ele. Então ele me conta o sonho. E ele contava enquanto ele estava rastelando. E ele disse, e você foi embora. E eu fiquei caminhando pelas ruas, por todo lado, tentando te encontrar. Eu não conseguia te encontrar em lugar algum. Eu gritava, ó irmão Branham, não vá embora. E ele disse, uma nuvem branca veio e tinha te levado embora e te carregou para longe de nós em direção ao oeste. Olha, isso foi antes ainda da pirâmide ou qualquer outra coisa. Disse, te carregou em direção ao oeste. E eu chorava e eu caminhava nas ruas. Ele disse, depois de um tempo, eu fui lá e me assentei naquela mesa, na mesma mesa que ele tinha visto o irmão Branham assentado. E aconteceu de olhar na ponta da mesa e eu disse, e eu pude ver esse tanto de ti. Deu para ver uma parte do irmão Branham ali. E era branco como a neve. E disse, você estava lá. E disse, e o Senhor falava com autoridade, não tinha que adivinhar nada. Ele disse, todo mundo então entendia exatamente o que você dizia. Ó, meu irmão, irmã, agora é o profeta dizendo. Agora todos tenham ciência, eu sei o que isso significa. Está vendo? Mensagem Não Sábias de 1965. Como eu disse para vocês, essa mensagem é muito misteriosa, viu? Muito misteriosa. Finalzinho da carreira do profeta, cheio de mistérios aí, não é? Cheio de cenas, não é? E uns quadros maravilhosíssimos, não é? Ele cavalgando num cavalo branco, não é? Aquele cavalo militar, disse o irmão. Vale a pena você ler esta mensagem, uma mensagem maravilhosa. Ele disse, olha, estávamos assentados na mesa e o senhor estava conversando conosco, mas ninguém entendia nada do que o senhor estava falando. Será que você já viu esse filme antes? Aí veio uma nuvem e levou o senhor embora.
E eu fiquei desesperado, perguntando por ti, cadê, cadê, cadê? Não é? E de repente, ele volta para o mesmo lugar onde ele havia se assentado uma vez, ele estava lá e de repente ele olha e vê novamente o profeta de Deus assentado, mas ele disse, mas desta vez tinha uma glória ali com ele, não é? Ele estava em um estado de glória, branco como a neve, e ele falou, uma grande diferença, tudo que o senhor falava, nós entendíamos. Tudo que o senhor falava, nós entendíamos, não é? Então, é muito bonito, é quase que, olha, essa mensagem, esta Bíblia, é um livro, é uma história que nenhum escritor poderia escrever uma coisa tão bonita quanto esta. Tão maravilhosa, tão gloriosa, tão sobrenatural, tão paranormal quanto essa história que nós estamos vendo aqui. E vislumbrando nesses últimos dias com nossos olhos estupefatos, não é? Todos, alguns assombrados, outros maravilhados, outros boquiabertos, não é? Não sei onde que você se enquadra aí. Mas tudo bem. Ele viu, olha, essa mensagem é enigmática e eu sugiro a todos vocês que leiam ela com atenção. E não sabes. Finalzinho da vida do profeta, aqui desta feita, não é? Finalzinho da sua cavalgada aqui deste lado, não é? E tem todos esses sonhos, todas essas profecias, todas essas coisas acontecendo, não é? Vale a pena você ler lá. Vale a pena você ler lá. Muito bem.